Ó, já tá no ar. Boa noite, nação brasileira. Cezão, solta o jingle. Pode tocar o barco aí, Arlindo. Você não quer soltar o jingle da rádio? Amazing music videos, the greatest dance hits all on one channel. Subscribe over here to Armada Music. Web Rádio Brasil Imperial. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. Na juventude, descobre que existe dois Brasis, um do Estado brasileiro, que vive no Fausto, e outro da nação, que paga conta escravizada desde 1889. Desde então, se empenhou a estudar e alertar as pessoas. Culminando em 2014, com o desastre total dessa república, coloca em prática o seu sonho. Daí, nasce o Anjo do Império, para resgatar o Brasil e a dignidade dos brasileiros. Web Rádio Brasil Imperial. Vem aí, a primeira rádio 100% monarquista do Brasil. Brasil Imperial surge no cenário nacional para informar realmente a verdadeira história do Brasil, com conteúdo inovador, muita música, informação, notícia, cultura, história, Minuto do Imperador, cobertura de eventos, palestras e muito mais. A verdadeira história do Brasil, contada de forma que você nunca ouviu. Web Rádio Brasil Imperial, à frente do seu tempo. Idealização César Jacques e Rogério Mendes. Aguardem. Web Rádio Brasil Imperial. Cris Artes e Ideias Sublimação. Quando você personaliza com a Cris Artes, o seu negócio deixa de ser a lojinha e passa a ser a loja. Personalizar muda o seu negócio. Personalizar muda tudo. Em caso de personalização, a Cris Artes recomenda canecas, chaveiros, camisetas, mousepad, quadrinhos, relógios, kits para festas, entre outros. Fale com a Cris Artes. 960 58 96 70. Facebook e Instagram. Cris Artes e tu. Sua saúde, seu maior patrimônio. Sua confiança, nossa maior conquista. O Laboratório Oswaldo Cruz, com sede em Taubaté há mais de 45 anos, vem sendo uma referência regional, prestando serviços nas áreas de análises clínicas humanas e veterinárias, anatomia patológica, medicina e segurança do trabalho, com unidade de atendimento em várias cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, região serrana e capital paulista. Maiores informações, ligue 0 prestadora 12 21 23 9200. 0 prestadora 12 21 23 9200. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Oferecimento Taubaté Imperial, ajudando a resgatar a história e a cultura nacional. Boa noite, nação brasileira. Estamos aqui de novo, novamente, transmitindo ao vivo e a cores para todo o Brasil e quem nos quiser ouvir. Estamos transmitindo aí também pela Web Rádio Brasil Imperial. Quem quiser acessar a rádio aí, é só ir lá no Anjo Império e também lá no Círculo Monarco Brasileiro, que lá tá os links para entrar
pelo site ou pelo aplicativo. Desculpa aí pela demora, né? Tivemos problema aqui para variar a câmera do meu computador. Está na hora de eu realmente comprar um computador novo, né? E estamos tendo esse probleminha. Quero falar boa noite para o Ricardo Baroni, Monique Furuta. Ô, Monique de Bauru, um abraço no coração aí. Não, hoje no Império não tem SNPJ, tem CPO. Eu nunca pensei nisso, né? Ter um SNPJ, né? Quem tem SNPJ é o Circo Monárquico Brasileiro, né? E hoje nós vamos falar de um tema, né? Agradecer aí o Marcão me deu uma ajuda aqui para instalar a câmera. Mas eu demorei 40 minutos para resolver isso. Acho que foi mais, né, Marcão? Mas nós resolvemos aqui. Tive até que desinstalar aqui o OBS, que o OBS estava me travando tudo aqui. Aí o Marcão aí foi dando umas dicas aí, a gente conseguiu tirar isso, né? Quero falar boa noite aí pro nosso querido, quem sugeriu o tema de hoje, né? A diferença entre poder o chefe de Estado e o chefe de governo. Boa noite, Riley, lá de Goiânia. Boa noite, Arlindo. O governador permitiu você falar, por acaso? Senão você não vai falar. A questão é o seguinte, eu não estou usando máscara, né? Porque eu estou dentro do meu quarto aqui, então é mais fácil. Mas agora, saiu na rua, rapaz, aqui é todo mundo mascarado, viu? Oi, a polícia é meio violenta, né, meu? A polícia militar, aqui, um abraço para a nossa gloriosa força pública, né, Sargento Guedes? Realmente, eles se posicionaram contra prender pessoas, né, cidadão de bem aí. Um abraço, um beijão do coração para a nossa força pública. Fala, Arlindo, vamos seguir em frente aí, Arlindo. Vamos seguir com a nossa live, dar a palavra para os nossos amigos aí, porque tem gente de longe. Então, Marcão, você fala aí para nós. Aí, então, hoje nós vamos falar sobre diferente de chefe de governo e chefe de Estado. Vamos falar boa noite também para o Marcão. Boa noite, Marcão Ferrari, lá diretamente dos estúdios do Intervenção Imperial e Monarquia Livre. Boa noite, Marcão. Muito boa noite, Arlindo. Muito boa noite ao professor Halley. Boa noite aí ao João Paulo Guedes, o nosso canhão. E, logicamente, para o senhor. Muito boa noite aí a todo mundo. Estamos aqui para contribuir com o Império. Quero pedir aí para o pessoal compartilhar a live, né? Porque eu não estou conseguindo. Eu estou proibido até sábado de compartilhar, não sei porquê. Mandei recado lá, não sei por que cargas d'água proibiram eu de compartilhar, né? Você é subversivo, Arlindo, viu? Eu sou tão perseguido. Você é um cara subversivo. Eu sou um patriota. Nesse caso, sim. Cadê tu, João Paulo Guedes? Boa noite, nosso querido... O nosso querido componente aí da Força Pública do Estado de São Paulo. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, Arlindo. Mas o que acontece aí, esse nosso novo entrevistado de noite é o professor Halley, né, professor Halley? Isso. Dele, pô. Ele estava lá em Caldas Novas. Nós nos conhecemos, João Paulo. Em Caldas Novas. Quantos anos foi isso? Quantos anos foi isso? Tem um isso tempinho. Foi em 2016, em julho de 2016. Ele até me avisou que eu estava dentro do celular. De lá para cá o movimento deu uma subida muito grande, muito vertiginosa. Nós temos assim grandes conquistas nesses últimos 2 anos. O senhor que estava em Caldas Novas aí, o senhor pode dizer aí a todos aí depois, quando tiver oportunidade, passar a informaçãozinha aí de como o senhor está vendo o movimento. Mas vamos, Arlindo, segue em frente aí com a ideia aí do que é o tema de hoje, porque eu imagino que deve ter muita gente nos assistindo.
E essas pessoas estão interessadas em saber o que é que a divisão entre chefe de Estado e chefe de governo traria de benefício para a nação brasileira. Vamos lá, então. Vamos falar boa noite aí também para o César Jacques, que está transmitindo pela... Olha, quem que está me chamando aqui? Oxi. Tá chegando. Estamos vivo pela Web Rádio Brasil Imperial. Uma ótima noite, professor Halley. Uma ótima noite para o Marcos Ferrari. E também uma excelente noite aí para o nosso amigo João Paulo Guedes. Estamos dentro de alguns segundos, estaremos aqui ao vivo no YouTube da Web Rádio Brasil Imperial. E também já estamos na rádio Web Brasil Imperial. O Rogério, acho que está querendo entrar. Já mandei convite para o Rogério. Rogério e para a Adriana também. É só eles clicar em cima e entrar. O Rogério já... Professor Halley, quer começar o nosso tema aí? Arlindo, o Rogério já está aqui no chat, é só você adicionar ele. Ele está mandando mensagem aqui dentro do chat. Não, mas não está aparecendo aqui. Ele não está aparecendo aqui. Mas ele está aqui, ele está falando com todos nós. Já achei. Chama ele. Eu fiquei 15 minutos esperando. Opa, ó o Rogério aí. Está aqui e também não gente, boa eu não noite, vou Rogério. Seja bem-vindo. Foi mais de 6 minutos. Eu vou ter que dar um jeito. Boa noite, Rogério. Não estou na presença. O Lindo. Boa noite. Lindo. Oi. Você não chamou a Adriana? Eu vou correr para resolver o problema da bateria aqui, viu, gente? Dá um boa noite. Bateria. Rogério Mendes. Rogério, dê uma boa noite para todo mundo? Eu não sei, porque eu perguntei para você negócio. A Adriana está esperando, se eu chamar ela ou não. Eu já mandei o convite para ela, é só ela entrar. Espera aí. Vamos batendo papo que eu já volto. Vamos começar o nosso assunto de hoje, o nosso tema? Alindo, manda de novo o convite, por favor. Para ela já mandei. Acho que não... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Ele falou que mandou o convite para você. Dá uma olhadinha aí, por favor. Fala para ela tentar entrar. Professor Halley, por favor. Então, podemos começar, né? Não, ninguém vai falar nada, não. Todo mundo... Estamos ao vivo? Estamos. Legal. Eu adoro bancadas. Boa noite, Lindo. Boa noite, aí, tudo bem? Boa noite, Marcão. Boa noite, César. Você está bem? Como é que está o teu estado de humor para me aguentar? Tá tudo jóia? Beleza. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui presentes aqui no Anjos aí do Império e juntamente também com o César Jacques, também lá do Tour, pela Web Rádio Brasil Imperial. César, o que aconteceu? Você fez um negócio negativo? César? Manda bala. Rogério, vamos deixar o professor começar o tema para nós discutir o tema? Fala mais alto, que eu não escutei. Vamos deixar o professor Halley começar o tema para a gente já... Qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? Não vai ser Covid de novo, não, né? A Covid é o tema do momento, a gente não precisa nem falar dela, né? Avião, Vamos lá, professor, pode começar. Tá bom, então. Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. A gente está aqui podendo trocar algumas ideias, falar um pouquinho sobre a proposta monárquica, né, que todos nós acreditamos nela e muito. E o Arlindo falou comigo hoje cedo, né, sobre um tema para a gente estar discutindo, trabalhando, e eu sugeri a ele sobre a questão da chefia de Estado e chefia de governo. E eu estava hoje à tarde pensando em como eu iria iniciar uma pré-eleição sobre esse tema, né, para não ficar uma coisa assim muito didática, parecendo um banco de escola, na verdade. Eu dando uma olhada nas minhas redes sociais... Sim? Oi, professor. Não é? Cara de professor eu já tenho, né? Então eu estava dando uma olhada nas minhas redes sociais e eu cheguei a ver um vídeo
que o Lima Duarte até postou fazendo uma espécie de homenagem ao Flávio Miliaccio, né, que faleceu no início da semana. E achei bastante interessante, curioso, porque ele fala um pouco da década de 60, a dificuldade na época do regime militar, e como eles gostam de chamar, né, os anos de chumbo, como eles dizem. E o tema me veio em mente. O regime de 64, a intervenção militar que houve. E o que me chamou mais atenção foi o seguinte: nos últimos 35 anos, depois que o regime terminou, vários autores, historiadores, cientistas políticos, economistas, ficaram procurando um culpado pelo 31 de março de 64. Né? Quem seria o grande responsável pelo fim da República Democrática Populista e o início de um período de exceção? Então, cada um fala de uma maneira, né? Cada um a seu modo, cada um dentro da sua perspectiva. Uns dizem que eram os comunistas, outros falam que eram militares radicais, outros dizem que era a direita, enfim, cada autor fala uma coisa. Mas até hoje, isso aqui eu posso falar com convicção de tudo que eu já vi, não vi ninguém admitir uma coisa: o regime de 64 ele não teve culpados. Ele foi um momento de colapso da República. Ela entrou em colapso naquele momento. Militares, direita, esquerda, comunistas eram personagens daquele momento, eram os agentes dali. Então a República entrou em colapso e as pessoas não entendem isso. Para quem é republicano, eles não engolem 1964, por quê? 64 é um tapa na cara de qualquer republicano. É uma prova viva de que esse regime não tem bases sólidas no Brasil. Ele não dá conta de sustentar uma crise. E olha só, 64 é um exemplo. Quantos outros tivemos em 130 anos? Eu posso enumerar aqui: 1896, Canudos, 30 mil mortos. Guerra do Contestado, 1912, centenas de mortos no sul do país. Revolução Tenentista de 24, Revolução de 30, golpe do Estado Novo de 37, aí a gente pode enumerar uma grande quantidade. E eu fico analisando uma coisa: o que causou tudo isso? Como, Arlindo? Nossa Senhora de Desterro também, hoje chamada Florianópolis, né? Sim, o episódio do Barão de Cerro Azul, né? A resistência no sul. Então nós podemos enumerar uma grande quantidade. E olha só, o motivo disso tudo é que a nossa república não tem bases sólidas. E por que ela não tem bases sólidas? Porque ela permite aquilo que é mais grave na nossa vida política: a união de dois cargos que, na nossa realidade, é inadmissível para um sistema político funcionar, que é a junção da chefia de Estado e chefia de governo. Esse tipo de democracia copiado do modelo americano, ele não é adequado para nós brasileiros, não é adequado para a nossa visão política, ele não é adequado para a nossa visão de mundo. É poder demais nas mãos de uma pessoa. Além do que, essas funções são diferentes, são completamente diferentes. E no nosso caso aqui, quando elas foram unidas na figura da mesma pessoa, nós mergulhamos no caos que nós vivemos. Eu costumo dizer uma coisa, que de 4 em 4 anos, até fiz uma publicação esses dias na rede social, nós não passamos por um período democrático, nós fazemos uma brincadeira de roleta russa, de 4 em 4 anos. Colocamos uma arma na cabeça para brincar com a sorte e escolher um aventureiro desconhecido para assumir a chefia de Estado e de governo por 4 anos. E sempre é um cara do sistema, né? Colocamos uma arma. Alguém do sistema, e quando é oposição é um salvador da pátria. Então essa é a nossa realidade em 130 anos. Aí se os senhores me perguntarem o que mantém essa república até hoje, a falsa ideia de democracia e essa esperança inacabada do povo brasileiro de achar um salvador da pátria. Não vai encontrar por quê? Porque essas duas funções que são diferentes estão unidas na mesma pessoa. Unicamente isso. Então eu insisto muito nisso, inclusive para os meus alunos, de que para a realidade brasileira,
para a maneira como nós brasileiros enxergamos política, para a maneira como nós entendemos política, a junção dessas duas funções é um suicídio. Ela não dá certo. E aí a gente está aqui para falar um pouquinho disso. Enquanto elas estiveram separadas, o Brasil deu certo. Nós estávamos resolvendo problemas seculares. O maior deles é a escravidão. A nossa monarquia resolveu um problema que vinha desde o início, lá de 1500. E com certeza, se esse modelo tivesse continuado, nós teríamos resolvido outros problemas mais, como, por exemplo, a imensa desigualdade social que nós temos, a população negra marginalizada, da qual a princesa Isabel tinha um projeto de inserção social, a questão da posse da terra, os conflitos rurais que nós temos no Brasil, problemas seculares, com certeza teriam sido resolvidos, assim como a escravidão foi também. Mas a verdade é que, apesar de estarmos em 2020, politicamente nós estamos parados lá em 1889. Nós não avançamos. Nós estamos presos num tempo, num espaço-tempo. Nós estamos aqui em 2020 perdidos, no meio do coronavírus, né? Sem saber o que fazer, mais perdidos do que barata tonta. O país dividido, a república novamente dividida, tudo por conta disso. Chefia de Estado e de governo na mesma pessoa, sendo que isso é incompatível. Para nós é incompatível. Desculpa, barata tonta aí não calha bem para nós, não, viu? Barata não é tonta assim, não. Mas para boa parte da população cai. Não, a população é com caráter, então. A população que é barata. É boba. Por aí. A população é boba porque não se levantou até hoje, todos esses anos, porque ela tem cerveja, churrasco, entendeu? Ela tem os golpes que aparecem e ganha dinheirinho, tá ok? É isso, porque barata não é tonta, não. Estou defendendo agora, biologicamente, estou defendendo a barata, viu? Porque barata não é tonta, não. Tonto é o povo, que até hoje aceitou toda essa... Você sabe, né? Essa que é a verdade, gente. Mas você falou certo. Falou certo. Mas eu atrapalhando o seu raciocínio, cortando a sua lógica aí, quero lembrar uma coisa para você. Isso é uma questão também de caráter, honestidade, idoneidade de todos os governantes e todos aqueles que participam da gestão pública, de tudo isso surgiu república. Essa é a realidade. Agora, em 130 anos, o mundo mudou também, mas a mentalidade, o caráter das pessoas não mudaram, não, nem a idoneidade. Tá? Quer dizer, veio a gripe espanhola, mudou alguma coisa naquela época? Tiveram quarentena também naquela época, sabia? Distribuía essas aspirinas para as pessoas. Né? E o quinino, na época, já era usado para combater também a gripe espanhola. Entendeu? Então, é uma coisa complicada. Eu acho que o que você falou está certíssimo. Mas tem um detalhe, isso é uma questão nossa, pessoal nossa, nosso caráter, nossa educação, de onde nós saímos. Nós votamos errado, os políticos nasceram em berços de ouro e viram pilantras, bandidos até hoje. Essa é a verdade, desde os 60, 30 anos. Porque é absurdo. Agora, quando acabar toda essa pandemia, vai ver quanto equipamento de UTI vai ter, e depois não vai ter profissional, não vai ser colocados em algum canto todo equipamento, vai ser desativado uma parte daqueles leitos de UTI, e todo aquele equipamento vai ser desativado, e vão falar, não temos médico, temos equipamento, não falta médico. Vamos voltar aquela história, o problema é humano. Entendeu? Mas continua aí, Harry, você está muito bom, você está falando muito bem. Mas a intervenção que você fez, Rogério, foi ótima pelo seguinte: esses problemas que são intermináveis, essas discussões sobre problemas, né, que envolvem o sumiço disso, daquilo, do dinheiro público ou de equipamentos, essas coisas sustentam políticos no poder, elas sustentam partidos, elas dão voto. Essa é a questão. Então, quer dizer, manter problemas seculares, esses problemas sustentam políticos no poder. Essa é a questão. Né? E só fazendo aquela brincadeira, falando da questão da barata tonta, né, que você citou aí, eu gostaria de fazer só um adendo sobre isso. Né? Na verdade, nós brasileiros, a República nos tem mantido como o quê? Como plateia. Não nos tem mantido como povo que age, que realmente toma uma atitude.
O povo brasileiro aprendeu a viver de jeito republicano, como plateia, aguardando sempre as próximas eleições. Não está na nossa índole esse modelo republicano, mas infelizmente 130 anos fizeram efeito. O povo brasileiro vive dentro do modelo republicano, né? E daí essa postura de plateia diante de governantes que são intocáveis porque foram eleitos democraticamente, né? A questão da chefia de Estado, de governo, as pessoas não sabem sequer a diferença entre elas, nem a importância da chefia de Estado. Então, o que acontece? Nós temos a realidade de hoje. Simplesmente isso. Né? Bom, mas prosseguindo aqui, nosso tema mesmo, chefia de Estado e chefia de governo. Em que isso faria diferença para nós? Primeira coisa, a diferença dessas duas funções. Muitos teóricos, juristas do século XIX já expunham muito bem o que significava cada função. O chefe de Estado, ele tem que encarnar o povo que ele representa. Ele tem que encarnar o espírito desse povo. Ele representa aquilo que nós chamamos interesse nacional. Né? O que é o interesse nacional? O interesse nacional é algo permanente, pode se passar 100 anos, 200, que ele continua o mesmo, daí o cargo do monarca ser vitalício, porque assim como o cargo do monarca é vitalício, o interesse nacional é vitalício. O que é interesse nacional? Saúde, educação, impostos revertidos em benefícios, qualidade de vida, tudo aquilo que garante o bem-estar social do povo. Isso é o interesse da nação. E o monarca, ele será educado para preservar esses interesses. Ele será educado para ser o porta-voz do povo, fazendo valer esses interesses. Então, quando o monarca ele assume a sua função e ele é permanente, isso torna-se uma vantagem. Uma vantagem por dois motivos. Como representante da nação, ele representa os nossos interesses que são permanentes. E um outro detalhe muito mais importante, o monarca não vai se desvirtuar desse caminho porque a responsabilidade dele é por toda a vida. A responsabilidade dele não é até as próximas eleições. Ele é responsável por qualquer deslize ao longo da vida. Os filhos dele são responsáveis. O monarca, ele encara o espírito da nação. Então, essa função, ele não abandona, mesmo que ele abdique. Ele pode até abdicar, mas ele só vai passar para os filhos dele essa responsabilidade. Então, a chefia de Estado ela tem uma importância tão grande que ninguém imagina. Eu acho um absurdo colocar numa aposta, numa eleição, a escolha da chefia de Estado. O chefe de Estado não é um qualquer. Se ele encarna o espírito da nação, como é que ele pode ser substituído a cada 4 anos? Bom, eu não sei se ficou bem claro, se alguém gostaria de fazer alguma colocação. O professor Halley, basicamente, qual a diferença de chefe de Estado e chefe de governo? Qual a função de chefe de Estado e qual a função do chefe de governo? Antes, deixa eu falar aqui uma boa noite aqui para o pessoal que entrou aqui no chat, né? Boa noite ao Antônio Ribeiro. Ele está falando que é falsa ideia de democracia. Realmente, né? Eles nos controlam com essas agências reguladoras aí, impostos e taxas. O Getúlio Vargas está... Alguém denunciou-me no Facebook que eu chamei o Arlindo de bicha. Bem feito. O Cleito, o Arlindo é do tempo do dinossauro. Não, eu sou de bem antes. Rogério, parece um Marquito. O Rogério parece um Marquito. O Aldevan, boa noite, Aldo. A restauração da monarquia constitucional, parlamentarismo do Brasil, mas o monarquismo do Brasil tem de apoiar o referendo popular que está no Senado Federal. O Antônio Ribeiro, substituição do patrocínio pelo positivismo, foi o enterro do país e agora na própria está na República Golpista. Depois o Marcão fala sobre esse tema. Você pode explicar para nós qual é a diferença dos dois? Claro, eu posso ser bem mais didático agora. Olha só, a primeira diferença.
O chefe de Estado, ele não governa, mas ele é o guardião dos nossos interesses. A função dele é preservar os interesses da nação. Ele tem autoridade sobre o governo que é provisório, que não é permanente. Né? Então, a primeira função é essa. O chefe de Estado, ele representa a nós e ele resguarda os nossos interesses. Assim como a polícia resguarda, promove a segurança numa cidade. O monarca, a função dele é esse, resguardar os nossos interesses. Né? E no caso da chefia de governo, o primeiro-ministro, ao contrário do chefe de Estado, o cargo dele é provisório, não é permanente. O primeiro-ministro, ele é representante daquilo que nós chamamos vontade nacional. É preciso ficar atento para uma coisa. Há uma diferença entre interesse nacional e vontade nacional. Qual que é a diferença? O interesse nacional, como eu falei, é permanente. Quem o representa é o monarca, que o cargo é vitalício. Né? No caso da chefia de governo, ele representa a vontade. A vontade nacional ela está muito ligada à questão de ideologias. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Suponhamos que num processo eleitoral, 2 partidos estão disputando as eleições, o partido A e o partido B. Suponhamos que o partido A tem a maior bancada de deputados e senadores eleitos no país. Então, significa que naquela legislatura, naqueles 4 anos, a vontade do povo é que a ideologia do partido A esteja no governo. Ela é provisória. Ela vai ficar ali por 4 anos. E ela vai ter o quê? Que oferecer ao povo uma proposta de governo. E essa proposta tem que estar de acordo com os interesses da nação, que são permanentes. E quem fiscaliza isso? O monarca. Ele vai fiscalizar. Se tiver em consonância com os interesses da nação essa proposta, o primeiro-ministro pode permanecer até mais tempo. Já que ele tem um projeto que está fazendo o país crescer, se desenvolver, não há nenhum problema. O imperador está resguardando a população de ações injuriosas do primeiro-ministro. Agora, se a proposta dele não funciona, o que o monarca faz? Ele vai agir para preservar os nossos interesses. Senhor primeiro-ministro, o senhor não cabe mais nesse posto. Vamos ceder lugar a quem vai zelar pelos interesses da nação. Né? Então é isso. Chefe de Estado representa os interesses do povo e chefe de governo representa a vontade política momentânea. Fala, Rogério. Bom, antes de falar o que eu ia falar com você sobre isso, um minutinho só. Quem está assistindo pelo YouTube, por favor, clica lá no inscrito, curta e clica no sininho, por favor, para receber notificações para as próximas chamadas que houverem correrem também. Por favor. O senhor, é o seguinte, você deu a definição bem clara, mas é triste de ver a situação hoje atual. Um exemplo bem claro, para começar. Estão vendo que no Norte e no Nordeste, a quarentena, o lockdown, essas coisas, o povo vai para a rua. Sim. Aqui sem tem nada, vão para fora. Aqui em São Paulo também, o pessoal queria bloquear a rua, o que fazia? Bloquearam, assustaram, né? Não deu certo. Contornava a rua, entendeu? Então, essa que é a situação. O brasileiro precisa ter consciência, ele precisa aprender a ter visão, ele precisa ler, estudar. Nós aqui no grupo que nós estamos, nós sabemos as grandes diferenças, entendeu? Pessoas acham que o monarca vai ser um enfeite se existir. Ninguém entende que não. Não vai ficar apenas com um enfeitinho, um bonequinho de enfeite lá. Não vai ser nada disso, entendeu? As pessoas acham que as monarquias no mundo são todas enfeites. É Hollywood, a pessoa sonha. Essa é a verdade. É o que o senhor falou certo. Muitos acham que não vai mudar nada, que isso é besteira, votar no rei. Não, vai mudar. A pessoa precisa estar preparada para isso. For monarquia, não vamos votar para ninguém. Vamos votar. É como o senhor falou. Se virar uma monarquia, votação continua como está. Vai ter votação para prefeito, para governador, os deputados estaduais, federais, os senadores vão ser votados também. Normal. A única coisa é que nós não votaremos para presidente. Quem vai ser entre aspas, um presidente seria a ideia do pessoal, que é o primeiro-ministro, é o pessoal do Congresso, junto, lógico, com o monarca.
que também, que a função dele também é fazer um conselho de Estado também. Ele montaria um conselho de Estado, que seria a mesma coisa que algo que você falado assim hoje, um conselho de segurança, como já existe. O que na realidade mudaria era pouca coisa, mas fundamental. A figura daquela pessoa velhinha ou mais nova, o que for. O poder moderador, que era a quarta figura. Não essa desgraça do STF que se julga um quarto poder. Os próprios ministros se julgam como um quarto poder. Eles se julgam um quarto poder deles mesmos. Eles se julgam um quarto poder. Eles não se julgam um quarto poder como a ideia do STF, o conjunto daquela máfia, daquela quadrilhada. Entendeu? É isso. Então, tem que conscientizar o povo o que é a monarquia. E isso é difícil. Isso muitos não querem. Muitos deputados não querem. O Arlindo está comigo na cidade. Se lembra da Paulista? Chegou um senhor bem apessoado, vê que era um bom padrão de vida, chegou para nós, quando estava levantando a bandeira lá, e ele pegou e falou assim, vocês são monarquistas? É. Aí vocês querem voto à escravidão? Um idiota de uma pessoa de cultura falou uma asneira dessa. Você estava comigo na Paulista, você se lembra? O cara virou as costas e foi embora. Vários falam isso, vários. Pois é. Escravos nós somos agora. Eu estava falando agora para um grupo aqui, eu estava falando aqui, ponindo da inauguração daquela estátua horrorosa que os maçons fizeram Dom Pedro I, que é putar até os pés dele. Né? Teve um maçom lá que era super consciente, que eu acho que ele também era a favor da monarquia, não quis abrir para mim. Então, era o médico. Ele lia a respeito. E nós estávamos num grupo que não sei qual que era que eu estava aqui, e falou que o pai era maçom, mas não sabia dizer se era monarquista ou não, mas já tinha falecido. Mas os tios eram maçons, e eram a favor da volta da monarquia. Quer dizer, maçom sabe como é que é? Agora é uma cara, depois vira outra. Não é verdade, Marcão? Marcão é complicado. É complicado o maçom, é mais complicado. Mas é isso, precisamos conscientizar o povo. Além disso, depois aí, o Marcão tá quieto, fala alguma coisa legal. Deixa eu falar aqui, ó, tem uns recadinhos aqui. Tem um recadinho legal aqui. O Aldevran Alda, a restauração da monarquia funcional, parlamentarismo, tende a apoiar que está no Senado, só tem 576 apoios, monarquista do Brasil tem que votar para chegar o quê? 20 mil apoios. O Getúlio Vargas está falando para chamar o Ratinho, Marquito. O Antônio Ribeiro, viva Estúdio Império do Brasil, uma monarquia parlamentar, constitucional, a real. Federação exemplo para o mundo, onde o quarto poder defende a Constituição, o soberano e o povo. É realmente isso. O Aldevran. Na Espanha tem um primeiro-ministro de esquerda, mas o governo está fazendo um bom trabalho. Os esquerdistas que no Brasil é muito atrasado. Esse jeito é o barato. O Bira, o poder moderador urgente, monarquia é a solução natural. Hoje em dia, antigamente, né, até 64, até 85, né, o poder moderador quem exercia a partir de 1889 era o Exército, né? Hoje em dia, quem está fazendo esse papel é o Supremo Tribunal Federal, né? Boa noite, Michel, nosso querido amigo lá de Sorocaba, um beijo no coração para vocês aí. A Bira Carvalho, chega de república. A prova da vida, o Getúlio Vargas. Arlinda é a prova viva. Olha aí, lá vem ele. Arlinda é a prova viva que o família imperial não era escravocado. Ele sempre esteve do lado de Dom Pedro II. Boa noite, Adriana. Estava difícil para entrar, Adriana? Nós não estamos te ouvindo, Adriana. Ela tem que desativar, ali é mute. Isso. Não, eu não sabia como fazia, tive que entrar no site e autorizar o microfone e autorizar a câmera. Boa noite, pessoal. Você é professor Halley, né? A gente vai aprendendo, Arlindo. Eu só não vou ficar hoje, porque para mim já está tarde, daqui a pouco já está na hora de dormir. Aí amanhã, agora eu já sei como é que faz direitinho, e amanhã então eu entro
Eu fiquei só esperando para dar boa noite para vocês. Oi, e dia 20, dia 13 vai ser especial, nós vamos falar da abolição da escravatura, né? Oi, eu imprimi aquilo lá que você mandou para mim, viu? Tá impresso aqui, lá da Isso. lei do ventre livre. Beleza? Beleza, então. Então, dia 20, nós vamos ter aqui a Sueli Silveira e a dona Selma Duarte, lá de Brasília aqui. Olha as mulheres aí. Você conhece o professor Halley? Assim, de nome, não. Eu tenho tanta gente que eu tenho na minha lista que eu já não consigo mais fixar a cara nem o rosto, a fisionomia das pessoas com o nome, não. Só vocês que são mais do meio com que eu convivo é que eu conheço mesmo. Então, a gente conheceu lá pelo CNB, a gente foi numa convenção do CNB lá em Caldas Novas, eu conheci ele pessoalmente, eu já conversava com ele, né? E ele é um dos palestrantes mais eméritos que nós temos. Maravilha. Estamos a gente está aqui, precisando né? de gente que saiba realmente bastante, porque às vezes as pessoas fazem com a gente umas perguntas bem, bem cabulosas. Se a gente não tiver um grau de instrução sobre o assunto bom, a gente acaba se perdendo, né, no meio da resposta do pessoal. Eu quero que você prepare um tema aí, para as próximas quarta-feiras aí, você decidir ele. Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema, Adriana? Não, eu tô ficando agora, eu esperei para poder dar boa noite para vocês. Aí na próxima, então, eu entro mais cedo. É uma alegria sempre botar você por perto. Não, a gente tem que trabalhar junto, para poder mudar a mentalidade das pessoas, ensinar a história para as pessoas, mostrar o grande país que a gente teve e que, infelizmente, a gente perdeu esse lado da gente, né? Perdeu esse trilho que a gente estava tendo de subir, de ser uma grande nação, a gente ficou perdido no meio do caminho. E as pessoas precisam conhecer essa trilha, como é que foi feito esse caminho. Não foi um caminho fácil, até a gente chegar a ter o império que a gente teve, e de repente a gente poderia hoje ser uma nação tão grande quanto o Canadá, quanto o Reino Unido, quanto a Nova Zelândia, quanto qualquer outra monarquia dessa. Infelizmente a gente empacou no 1889 e desenvolvimento de lá para cá foi simplesmente ladeira abaixo, né, Arlindo? O dólar hoje chegou a R$ 5,70, quer dizer, para você comprar um dólar, você precisa de R$ 5,70, isso no câmbio oficial, né? No câmbio turismo, não. Quer dizer, na época do Império, nós tínhamos a quarta economia do mundo e nós tínhamos uma moeda forte. Quero mandar um abraço para o Banco Central, né? E para o Paulo Guedes também, para o nosso presidente Bolsonaro, que nem diz o Dom Bertão, nosso chefe de Estado. A taxa Selic está a 3, eles baixaram de 3,75 para 3. Foi o maior índice de rebaixar a Selic, e nós estamos com a menor Selic do mundo. Só que o nosso dinheiro está fraco. Professor, Oi, Arlindo. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, e depois eu quero que o Marcão também comente, né? Deixa eu falar aqui antes, o Aldevran, para a restauração da monarquia constitucional do Brasil, o povo brasileiro tem que ser família imperial. O brasileiro tem mais presente. Eu sou de Indaiatuba, município do estado do Pará. Grande Pará! Aqui o povo não aceita essa besteira do governador do estado do Pará, porque mandando prender o povo paraense em suas casas. Não, realmente, né? Tem um governador aí do norte, nordeste, está fazendo uns absurdos. Esse governador do Pará, ele proibiu dos aviões que viessem de Manaus aterrissar no Pará. Só que ele não proibiu os aviões que vêm lá da China, né? É diferente, né? Ô, Marcão, o cliente está falando que você pegou 600 ligações na lotérica. É o seguinte, o presidente do Brasil, né? Desde 1889, ele acumula a chefia de Estado e de governo. Então, ele tem o poder absoluto na mão. Só que agora nós estamos vendo um presidente
que pôs o sistema que vigora aí desde 1889 à margem, né, da política, do poder, né? E então não estão deixando governar, não estão deixando ele governar. É possível isso? Como que acontece um negócio desse? O governo federal, através, lá, sei lá, o advogado da União, sei lá, o nosso novo ministro aí da Justiça, não pode fazer nada quanto a isso? Porque tudo que o Bolsonaro faz, o Supremo vai lá e poda ele, né? Eu queria o seu comentário, e depois o comentário também a seguir do Marcão, e em seguida da Adriana e do Rogério. Fala, professor. Não, claro. Olha só, Arlindo, o que você está falando aí sobre esses empecilhos do Poder Executivo é aquilo que nós já sabemos que a República é. Ela é uma praça de mercado onde tem interesses à venda. Nada mais do que isso. Ali no modelo republicano presidencialista, com essas duas funções acumuladas nas mãos de uma única pessoa, o que acontece? Os interesses da nação, eles se misturam com interesses políticos. E o que acaba prevalecendo? Pessoais, né? Interesses políticos e pessoais. E o interesse da nação fica esquecido. Então, o que acontece? Situações em que o executivo fica preso nos interesses do legislativo, fica preso, vamos dizer assim, na intransigência do STF, ou coisas desse tipo. Tudo é o quê? É a estrutura do sistema. Ele permite isso. O modelo republicano, ele é uma gigantesca sala de bolsa de valores. Ali é o seguinte, toma lá da cá, quem dá mais, eu te apoio nisso, eu vou contra aquilo. Se eu puder te prejudicar, eu prejudico. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Tudo dependendo do dinheiro que corre. Nós sustentamos uma máquina corrupta que, como já dizia Rui Barbosa, né, o parlamento é o quê? Uma praça de negócios, nada mais do que isso. E aí nós temos essa situação. Então, assim, eu creio que quando o Bolsonaro ele se mostra muitas vezes intransigente contra o parlamento, talvez seja nesse sentido. E acaba que é uma realidade. Quer dizer, o parlamento ele só vai deixar o chefe do Poder Executivo governar se ele quiser. Porque o que acontece? O jogo de interesses ali é imenso, é muito grande. Quem é que vai ganhar? O que vai prevalecer? Os interesses do povo ou dos políticos? É claro que é o interesse dos políticos. Nada mais. E você pode esperar muito mais coisa, viu? Muito mais. Não sei se ficou claro o que eu falei. Né? O Aldevan está perguntando se vai ter reunião monarquista no Rio de Janeiro. Não, foi cancelada. Você vai lá no Facebook do Pro Monarquia, tá lá o cancelamento, avisando o cancelamento, tá? O Cleiton. Não é bem a República. O problema não é bem a República, o Cleiton está falando. É a estrutura que foi desenhada para isso. Segunda-feira nós fizemos um programa no Trabuco, né, pela Rádio Brasil Imperial, e eu falei algumas coisas, né? E no final eu falei o seguinte: o que temos não é uma república, sim grupos que controlam o país e a nação. Fala, Marcão! Bom, eu vou olhar mais ou menos o que o professor Halley falou, principalmente esse lado do plano nacional. Dom Bertrand sempre fala que a monarquia trata a população como uma verdadeira família, né? Família imperial e a família de todos os brasileiros, que é a nossa pátria. E aí você tem um destino comum a se realizar. Ele usa muito isso para dizer que temos que focar realmente o interesse da nação e não do indivíduo. Só que quando a monarquia acabou tendo o golpe de 1889, nós começamos a ver uma nação que cada cidadão era um ser político. Antigamente, as pessoas faziam as coisas pela nação, pela pátria. E a partir da República, começou-se a fazer as decisões em favor do indivíduo ou da família deste.
ou daquele grupo. Até mesmo o Rogério estava falando ali um pouco de sociedades secretas. Eu vejo uma sociedade secreta como um partido político, porque a sociedade secreta ela só favorece aqueles que são da sociedade secreta. Quem não é da sociedade secreta está excluído. Então, de uma certa forma, eu vejo tudo como partidos. E cada pessoa, o professor Halley, ele tem as suas bandeiras pessoais, eu tenho, o Arlindo tem, o Rogério tem, a Adriana Magaldi tem. Então, cada um tem um ponto de vista, tem um príncipe, de repente, que gosta mais, uns gostam dos príncipes mais jovens, outros gostam de Dom Bertrand, outros gostam de Dom Luiz. Enfim, todo mundo tem pensamentos diferentes, mas políticos. Até porque existe nessa questão dinástica, que a princesa Isabel mesmo foi uma das que sempre pontuou que não se deve casar príncipe, princesa com plebeus, porque os plebeus são políticos. No caso de uma chefia de Estado, no caso da preparação do chefe de Estado, tem uma cultura apolítica, suprapartidária. Então, você não pode misturar alhos com bugalhos. Você não pode misturar um plebeu com uma família reinante, porque você acaba contaminando. E eu cito aqui o exemplo que está acontecendo na Inglaterra. É uma misturada ali de plebeus e de pessoas ligadas à chefia do Estado, que acabou deixando ali a nação completamente louca, né? Agora, o príncipe William não sabe para onde vai, aí deu problema lá no casamento do príncipe Charles, ou seja, uma tremenda bagunça que Dom Bertrand sempre fala, né? Dom Bertrand sempre fala que não permitiria o casamento em função de que nós não podemos misturar plebeus com os nobres, vamos dizer, o pessoal da chefia de Estado, porque são culturas diferentes e têm objetivos diferentes. Nós estamos olhando a nação, numa monarquia, para um destino comum a se realizar. Agora, quando se transformou na República, nós transformamos o país em micropartidos, onde cada um puxa a sardinha para o seu lado. E vai mais longe ainda isso quando se fala também do positivismo, onde separou a religião, a moral religiosa, da ciência, que é exatamente o governo do Estado. Ou seja, hoje as decisões são insensíveis, ferem a vida, ferem os direitos naturais, que é a base da monarquia. O que é a chefia de Estado? A defesa dos direitos naturais. Quando você não defende os direitos naturais, o que acontece? Vira uma perfeita bagunça e a insensibilidade provoca decisões insensíveis, como mortes, como decisões arbitrárias que nós estamos vendo nos governos estaduais e municipais. Isso tudo vem de encontro e vem contra, logicamente, os direitos naturais, que é a liberdade, que é o direito à propriedade, o direito a você trabalhar, o direito à vida. Veja que todas as decisões ferem os direitos naturais. Então, Marcão, não perdemos. Oi, pode falar mais. O que acontece? Diz uma coisa, os governadores é outra coisa que eu acho que é errado. Eles estão agindo como chefe de Estado. É bem isso mesmo? Não, eles não estão agindo como chefe de Estado quando eles não consultam a população para saber se a população aceita ou não um isolamento horizontal, um isolamento vertical, ou lockdown, ou o que quer que seja. Eles não consultam ninguém. Os governadores são membros de partidos políticos, né? Portanto, eles vão no interesse deles. Aliás, tem denúncias aí que circulam na internet que João Dória fez um acordo com a China. É por isso que ele compra tanto equipamento da China. Então, ele não está atendendo o interesse do paulistano, do paulista. Ele está atendendo o interesse dele. O interesse do sistema, né, Marcão?
do sistema, exatamente. Então, a gente vê exatamente a República não dando certo porque é governado por políticos. E quando você está na mão do político, o poder, ele se lambuza. Então, nós não temos ninguém que possa exercer o poder moderador, que é exatamente alguém que não tenha nenhum interesse político, que pode não só orientar, como pode fiscalizar, como pode derrubar, que é o caso, né, do derrubar o parlamento. Então, isso é uma coisa que precisa, no Brasil, temos o quarto poder para... aliás, o Dom Pedro II, ele passava um olhinho na engrenagem, né? Ele conversava aqui, uma orientação ali, outra colar, e quando ele via que tinha verdadeiros picaretas, ele tinha um caderninho que ele anotava. Então, ninguém votava naquelas pessoas. Então, você tinha um poder fiscalizador. E hoje nós não temos como fiscalizar, porque todas as instituições democráticas, ou que falam, né, porque não tem nada de democracia, todas estão politizadas, todas estão loteadas. Então, você não tem moral, o presidente, para fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal não tem moral para fiscalizar a Câmara dos Deputados, o Senado, e vice-versa. Como é que você vai derrubar o Supremo Tribunal Federal abrindo uma investigação no Senado, se no Senado também nós temos política? Então não há a menor qualidade, aí dá o blackout, porque não... Marcão, pode fazer uma observação? Claro. Tem alguém aí com algum som ligado aí da live e está dando retorno. O que eu estou vendo é que os governadores eles estão tomando atitude que caberia à presidência da República, né? E eles não estão seguindo uma orientação do Executivo Federal. Porque quando foi proclamada a República, o sonho dos republicanos naquela época, em 1889, era uma república igual aos dos Estados Unidos. A única coisa que eles copiaram, né? Eles tentaram copiar a bandeira, ainda bem que o Marechal Deodoro não deixou, é igualzinho americano, só que com faixa verde e amarela. A única coisa que conseguiu até, eu não lembro de que ano que foi o governo militar que tirou, República dos Estados Unidos do Brasil, né? Lá nos Estados Unidos há uma separação de chefe de governo e chefe de Estado. Por isso que funciona lá, e a Constituição. Quem é chefe de Estado? O presidente. Quem é chefe de governo? Os governadores. Quer dizer, os governadores não estão tomando à frente a prerrogativa do chefe do executivo? Vou falar online. Eu quero terminar essa parte, passar para o professor aí, o nosso convidado da noite, que, infelizmente, um presidente da República não vai exercer nenhuma função como originalmente o monarca segue, até porque você tem ou dois partidos políticos, o presidente e o primeiro-ministro, ou você tem partidos iguais, ou seja, são ladrões juntos, né? Se é para roubar, vamos roubar com duas cabeças, né? Duas cabeças roubam mais do que uma, né, professor? Aliás, com duas cabeças roubam mais do que quatro, né? Com certeza. Isolados, né? Então é isso. Não se tem respeito pelo presidente, porque o presidente corresponde a um ideal. Então ninguém vai respeitar alguém que está contra o ideal do outro. Então não há respeito do presidente, não há respeito de nenhum ministro, não se tem respeito. No caso do monarca, ele traz o respeito, porque ele é um ser apartidário, suprapartidário. Então esse lado de ele não exercer cargo político e sempre estar ligado, como o professor falou, no interesse nacional, é que as pessoas respeitam. E também com o poder dele, até mesmo de dissolver, até mesmo, se não me falha a memória, o que eu gostaria que o professor me corrigisse se eu estiver errado, o monarca tem condição de afastar o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ser julgado, e se ele for absolvido, ele volta, se ele for condenado, ele vai para a cadeia mesmo, e ele escolhe
É? Artigo 154 da Constituição de 1824, é isso, Adriana? Adriana? Microfone. Peraí, eu esqueço. Pronto, é isso mesmo, né? A nossa Constituição de 1824 foi a melhor Constituição que a gente teve, porque ela realmente equilibrava os poderes que existiam, né? E eu concordo com o Marco no que ele falou, que é realmente a questão de que na República são todos políticos. No caso da monarquia, como você tem um imperador ou um rei, ele vai crescer junto com a nação, né? Então a gente conhece a família, conhece como é que aquela criança foi criada, como é que foi o desenvolvimento dela, o tipo de educação, coisa que a gente não tem isso de forma nenhuma dentro da República. Na República são jogados para a gente alguns nomes que você realmente só vai conhecer naquele momento e só vai conhecer aquilo que ele quer apresentar, né? Então, quer dizer, ele vai esconder tudo que ele tiver de defeito e vai colocar, né, os marqueteiros vão só enaltecer aquilo que eles acham que é vantajoso. Por isso que a gente tem essa confusão toda, é um tal do que está na situação, né? E o que a oposição está sempre querendo derrubar o que tá na situação. A gente viu isso o tempo inteiro na República, né? Nós que somos mais velhos, a gente está cansado de ver isso. É sempre o que está no poder tentando fazer alguma coisa e o outro desmerecer todo o trabalho dele, tentar confundi-lo, tentar fazer a maior zona para que ele não fique no poder. A gente está vendo isso justamente com o Bolsonaro. E eu achei ótimo isso tudo ter acontecido, porque mostra que não adianta a gente ficar escolhendo um governante de 4 ou 8 anos. Tem que ser uma pessoa que esteja lá, que vai fazer alguma coisa e ter uma continuidade daquilo que está sendo feito. O artigo 154 da Constituição de 1824. O imperador poderá suspender por queixa contra eles feita, juízes, né, proceder na audiência dos mesmos juízes, por uma ação necessária, ouvido o Conselho de Estado, os papéis que eles são concedentes serão remetidos à relação do respectivo para proceder na forma da lei. Ou seja, o imperador podia tirar um juiz caso ele não fosse probo, né? Só completando, Arlindo, isso que você falou aí, né, pelo monarca estar constantemente tendo algum tipo de relacionamento com esses políticos que estão lá, ele conhece profundamente esses políticos. Como o Marco também falou, e você falou do caderninho do imperador, né? Ele anotava no caderninho tudo que estava acontecendo. Quando ele visitava uma província, ele queria saber quem eram os políticos daquela província, o que eles tinham feito, o que tinham deixado de fazer, como é que as coisas estavam sendo encaminhadas ali. Então, ele conhecia os políticos, né? Então, ele sabia que aquele político não prestava e ele não deixava aquele político assumir de forma nenhuma. Ele dava um jeitinho daquilo ali, né, dele não ir adiante. Agora, é exatamente o que não ocorre na República. A gente não conhece político nenhum, a gente não conhece quem vai ser candidato ao nosso governador, a gente não conhece os nossos deputados, são conhecimentos momentâneos, que não traduz a realidade da vida política daquele indivíduo que está entrando ali, que vai ser o nosso governante de alguma forma. E outra coisa, tem um outro artigo que era o ficha limpa, né? Pessoas que não fossem roubas, pessoas que não fossem, tivessem alguma coisa irregular na sua vida, não podiam se candidatar a cargos eletivos. E que nem a Adriana falou, existia o famoso caderninho, né, com um lápis azul. Quem estava naquela lista estava fora. Rui Barbosa foi um dos grandes, né, que ele queria ser senador e o imperador não deixou, né? Olha a caca que ele fez, né? É exatamente isso. Rogério, exatamente. Enquanto o Rogério decide aí, Então deixa para o professor, Arlindo, comentar aí o que a gente já falou, ele fazer uma... Deixa. O Aldevan, a restauração da monarquia constitucional parlamentarista, depende de cada brasileiro, a integração da monarquia constitucional. É o que eu falo, o destino do Brasil está na mão do povo brasileiro. Está na mão do povo brasileiro. A deputada Carla Zambelli é monarquista e baseado hoje. Vamos ver mais algum comentário aqui. A monarquia é uma forma de governo que mais evolui através do tempo, tanto é que o parlamentarismo nasceu nas monarquias ibéricas.
que foi consagrado no Reino Unido. Deixa eu ler isso aqui do Clay. Não, esse aqui é do Adevran. Imagine Jair Bolsonaro convocar um plebiscito para mudança de regime de governo da República Brasileira para a monarquia constitucional parlamentarista do Brasil. Isso é possível ou não, deputado federal Eduardo Bolsonaro ou monarquista do Brasil? Arlindo Entendilei, ele foi o único brasileiro que participou da fórmula dos 10 mandamentos. Oh, meu Deus do céu. Arlindo esteve com o Enoch. Eu sou um pouquinho antes ainda. A Bia, a verdade é que estamos vivenciando a fase da ociocracia, mais tempo para a população despertar. Ô, professor, o senhor quer falar alguma coisa? Então, Arlindo, eu queria só fazer um comentário sobre algumas coisas que o Rogério comentou, a Adriana também, sobre a questão da conscientização das pessoas. Olha, de vez em quando a gente tem que dar um choque de realidade nas pessoas. A gente tem que aproveitar algumas deixas, algumas coisas que elas falam, para poder estar levando esse tema para discussão. Dia desses mesmo, aconteceu algumas coisas, um colega meu lá, como sempre, né, a maioria das pessoas, se queixando do governo, se queixando disso, daquilo, e ele soltou um comentário que eu aproveitei para jogar esse tema que a gente está trabalhando aqui. Nós estamos falando aqui hoje, né? Ele comentou o seguinte comigo, ele falou, eu não sei o que deputados e senadores deviam ter vergonha. Esses políticos, eles são nossos empregados, são nossos serviçais. Falei, não, senhor, só não. Nenhum senador ou deputado é seu empregado ou meu ou de quem quer que seja, sabe por quê? A cada eleição, você passa para eles uma procuração governária em seu nome e o mandato deles de 4 anos, onde sequer eles vão dar satisfação a você. Eles não são seus empregados. O seu poder você passou para eles no modelo republicano. Falei, em qual deputado você votou? Qual senador você votou? Eu nem sei, nem quero saber. Mais uma prova. Né? Falei, justamente. Agora, se fôssemos uma monarquia parlamentar, o deputado e o senador em quem você votou, ele não era um representante seu. Ele seria o representante de um partido que estaria oferecendo uma proposta de governo a nós. E se essa proposta não fosse cabível, ele poderia ser demitido com a dissolução do parlamento ou a demissão do primeiro-ministro. Meu colega não falou nada, né? Aí uma outra situação que eu gostaria de comentar aqui também, sobre a questão da chefia de Estado. Eu tenho um ex-aluno, estudante de Direito, muito jovem ainda, 21 anos, né? Ele se diz um republicano convicto. Ele quer me convencer de que minhas ideias estão erradas. Eu fui e contei para ele uma historinha. Eu falei, Winston Churchill falava o seguinte, até os 30 anos, se você não for socialista, você não é humano, não. Se depois dos 30 você continuar socialista, você é burro. Aí eu falei para ele, vou fazer o seguinte, eu vou te dar o mesmo desconto. Se até os 30 anos eu deixo você ser republicano. Depois dos 30, se você continuar com essas ideias, eu vou te dar uns cascudos aí, viu? Ele falando para mim que a eleição presidencial, a eleição no sistema republicano, ela é uma aposta. Falei, olha que maravilha, hein? Vamos colocar os interesses da nação numa aposta. Mas é uma aposta democrática, todos vão poder votar, e existe o poder judiciário que vai fiscalizar isso aí. Falei, sei. Olha o nosso histórico de 130 anos. Falei, pondera para mim uma coisa. Qual aposta é mais segura? A educação de um príncipe, que você sabe que ela está sendo feita de acordo com as normas que precisam ser, com as ações dele, com o comportamento dele. Você vê esse príncipe crescer e um dia se tornar imperador, ou entregar o poder nas mãos de um aventureiro que só fez política na campanha e vai ganhar as eleições. Qual aposta é mais segura? Eu quero que você me fala. Ele achou um jeito de desligar o telefone, né? Não me deu a resposta ainda, estou esperando até o próximo encontro nosso. Então, quer dizer, você tem que dar esses choques de realidade nas pessoas. Elas têm que aprender a enxergar as coisas de acordo com a lógica da coisa. E pararem de ser aquela pessoa Maria vai com as outras, que fica aceitando
aquilo que é modismo. Não, eu sou democrático, eu sou democrata porque está na moda. Eu sou de esquerda porque está na moda. Eu sou isso porque está na moda. Pera lá. Eu sou monarquista num mar republicano. Já levei pedrada por isso e não estou nem aí. E continuo sendo. Né? Então a gente tem que fazer isso. A maneira de conscientizar, de abrir os olhos das pessoas, é levantando esses questionamentos onde ela coloca em dúvida aquilo que ensinaram para ela como certo. Né? Até entender que essa questão de chefia de Estado e de governo faz diferença para nós. Aqui no Poder Moderador, no capítulo 1, o artigo 101, inciso 7º, suspendendo os magistrados no caso do artigo 154. Rogério, quer falar alguma coisa? Vou adotar a minha presença. Era tantas coisas que eu ia falar com o Marcão, da Grace, eu vou falar agora, vai demorar uns 10 minutos, meu. Vamos resumir. O senhor Coelho falou, o Marcão falou um pouco, eu queria falar na hora, mas impediram a minha fala, não foram democráticos. Eu postei no Facebook... Não foram republicanos. Eu postei no Facebook, Donte, que alguém me provasse por que a manifestação de domingo foi antidemocrática, tá? E que mais? Peraí, esqueci do branco agora. Antidemocrática e inconstitucional. Para você ser antidemocrático, você teria que ser constitucional. Porque eu do seu lado, das carreatas lá em Brasília. Quer dizer, a desgraça da Globo e alguns políticos, né, eu não tenho que se desculpar de falar, foram falar dessa desgraça toda, que era inconstitucional e antidemocrática. Em primeiro lugar, para ser antidemocrática, precisa ser constitucional. A manifestação não era inconstitucional. Ninguém soube responder, ninguém me convenceu. Só tem um monte de asneira lá, baboseira. Foram falar até do negócio do passado americano. Esquece o americano. Eu também sou contra aquela bandeira americana lá e aquela porcaria de bandeira israelense lá. Não sei porquê. Aquela bandeira israelense não está por Israel mesmo. Está por causa dos protestantes pentecostais. É essa a realidade. Mas deixamos isso para lá. Então, essa mesma questão é que vamos cair naquele mesmo problema. Tá? Nós temos um problema de cultura imensa mesmo. Então, para nós corrigirmos isso, temos que educar o povo. Mas a realidade mesmo, nós temos que mexer nas raízes de tudo, como o Marcão estava falando do Doriano aí, da Cova, tá? É esse o problema. Nós temos que fazer uma Constituição nova, não é fazer retoque, não é adaptar. Jogar fora essa inteirinha e fazer uma Constituição realmente baseada na de 1824, pequena como era a norte-americana, objetiva. Esse tem que ser atualizado, é lógico. Mas não colocar um monte de coisas que colocaram essa prostituta cidadã, nossa Constituição. Então, primeiro é refazer a nossa Constituição, refazer as constituições estaduais, porque só agora que se lembraram que nós somos uma federação. E está aí no caso do coronavírus, o Dória e o prefeito falando, e a nossa desgraça de 4 poder falando que não, o governo e o município são seus direitos. Tá, o quê? O governo federal quase não pode fazer. O que é que eles quiseram no governo federal? Din-din. E esquecem quem alertou tudo foi o governo federal, no decreto de emergência. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conscientizar o povo, fazemos uma eleição mesmo para eleger deputados estaduais, federais, honestos, limpos de dono, uma verdadeira ficha limpa, pessoas com culturas, jogar fora, já na Constituição, jogar fora o nosso STF, fazer, como falaram há pouco tempo, um conselho administrativo, conselho jurídico, coisa assim, colocar somente pessoas com pouco tempo, se não fosse senador, assim, tipo 10 anos, 15 anos, 8 anos, e depois saísse, fosse colocado em outros lugares. E essa é a realidade. Separar muito bem o Estado de governo na Constituição. As regras do jogo são essas. É que eu estou falando. Eu falo, o Arlindo sabe, mas eu falo, quem manda nessa bagaça? Quem manda aqui? E essa é a realidade. De repente, com o governo Bolsonaro, o Congresso quer mandar em todo mundo. O babaca lá do Maia foi para lá, para a Espanha, e a embaixada burra da embaixada da Espanha foi falar lá que era o primeiro-ministro. Que, para falar a verdade, a priori, você passava mesmo o primeiro-ministro.
por incrível que pareça. Então, nós temos que acabar com isso. O STF mandando em tudo. Pô, quem faz as leis é o quê? O Congresso. O próprio babacas do STF falavam isso também. É o Congresso que tem que fazer. Mas eles adoram se intrometer. Eles gostam de qualquer pedidinho de qualquer cara deputado lá, a tal cidadã pode entra um pedido, uma petição lá no STF e pronto, já vai tudo quanto o Executivo fizer. Quer dizer, a Constituição é as regras do jogo, são as leis de uma nação, são as regras do jogo que têm que ser obedecidas. Tá? Então, é bom lembrar como foi agora está acontecendo, tá, ok? Que quando o governo federal abriu a boca para falar da saúde, os estados falaram um monte de besteira, o STF acatou os estados. Os estados têm autonomia para isso. Agora se lembraram da autonomia para isso. Então, se é para fazer uma Constituição, nós temos que fazer regras certas, e que com essa Constituição fazer umas novas Constituições estaduais também, seríssimas, e dizer quem são seus deveres e obrigações. Acabar com essa palhaçada do STF terem dezenas de milhares de ações também. Deve-se acabar muitas coisas. Isso é poder do Estado, isso também, cada Estado cuidar dos seus problemas. Então, se nós quisermos ter a diferença mesmo, a verdadeira entre Estado e governo, deve ser feito isso mesmo. A Constituição seríssima, limpar essa Constituição, tanta porcaria que tem lá que não precisava ter, poder ser lei ordinária, ter uma Constituição simples, objetiva, e os Estados têm também as suas próprias Constituições mais objetivas, especialmente jurídicas, da parte judiciária. Devia ser mais autônomos, construir sua própria Constituição judiciária. É isso que tem que sentar e conversar, que é seríssimo. Tá? Os estados têm mais autonomia, mas a jurisdição penal devia ser, cada estado devia ter sua jurisdição penal. Essa é a verdade. Nós temos que sentar no jogo e obedecer as regras do jogo. Então, daqui a pouco também, é como acontece no time de futebol, apelam para o TJ, o Tribunal de Jogos, o esportivo, e já foi até para Brasília esse negócio de TFA. Bem brincadeira. Ninguém sabe respeitar jogos do jogo. Entendeu? É brincadeira isso, já foi. Nós temos um chefia de Estado, um chefia de governo. Mas para isso, precisamos conscientizar o povo, ter vergonha na cara. Porque eu sou a favor de quarentena, por exemplo, eu sou a favor de quarentena umas 3 semanas, depois tem que ser estratégico. Fizeram o quê? Manaus, Mandetta falava, é preocupante. Os palhaços agora estão se fudendo. Por quê? O próprio povo é ignorante, não contribui. Então, ao que causa chegou em Manaus? Está chegando Maranhão. Maranhão nem se falava. A província do Sarney. Essa é a verdade. O reinado do Sarney, da família Sarney. Então, todo mundo sabe. É incrível de ver como esses estados não têm uma rede hospitalar com uma população pequena. E não dá para acreditar. São Paulo, a Doriana, vai dar, não sei se o Marcão viu, 40 milhões para os pequenos, para municípios de menos de 100 mil. 40 milhões para municípios que menos de 100 mil habitantes são muitos, né, Marcão? São muitos. 40 milhões dividido por número de municípios não é nada. E lembre-se, no futuro, para quem estiver vivo até lá, se eu o professor e o Arlindo estivermos vivos, nós vamos ver todo esse equipamento que vai ficar sobrando quando acabar esse pandemônio, vai ser jogado de canto, porque vai faltar gente para saber utilizar. Tem médico que não sabe entubar praticamente. Sabe, nos últimos tempos tem que ser treinado. E como eles falaram, eles não destetaram. O médico falou, não é só questão de saber entubar, ter todo o equipamento. E se não tiver o anestésico na hora, como é que fica? Então, tem várias coisas, itens pequenas que acabam vivendo uma bola de neve. Tá? Todos são culpados da nossa situação atual. Todos. É o governo, é o legislativo, é o Congresso, é o executivo, são todos culpados. E o povo. É o povo que não tem vergonha na cara, que vai atrás de vantagens, como era no passado, era vantagemzinha, que era cesta básica, alguma coisa, pagavam para votar. Eu me lembro que aqui no Brasil, os primeiros ônibus, há 20 anos atrás, clandestinos, levavam como você fala, povo daqui para votar nas cidades do Nordeste, o prefeito pagava tudo. Não. Toca a bola, lindo. Rogério, o problema que está acontecendo é que eles pegaram esse vírus e primeiro fizeram aquele terrorismo todo, né? Vai matar todo mundo, ficavam mostrando caixões, ficavam mostrando óbito, ficavam mostrando um monte de coisa, e isso apavorou a população.
A população que é mais esclarecida não engoliu isso, tanto que o pessoal está indo para a rua, está brigando, está lutando pelo voto deles. Agora, a outra população, aquela que fica enfiada vendo televisão o dia inteiro, né, que ficam vendo Rede Globo, eles estão engolindo isso. Então, mas eles apostaram exatamente nisso para derrubar o Bolsonaro. Eles apostaram que o povo ia ficar apavorado, que o povo não ia para a rua, que eles não teriam, que a população não iria para Brasília, não iria apoiar Bolsonaro, não ia fazer nada disso. Então, eles apostaram nesse vírus. Só que perderam, porque tem um lado da população que não é tão ignorante assim, né, que procura informação, que busca, que vai atrás. E o que eles fizeram? Então, eles deram um jeitinho de fazer com que a outra classe, né, política nossa, que é contra tudo isso, que quer voltar aquela mamata, quer voltar a corrupção, quer voltar tudo isso, começaram a fazer jogo político porque sabe que se não derrubar o Bolsonaro agora, eles não vão conseguir voltar ao poder. E, infelizmente, o Sérgio Moro caiu nessa. Botou o ego dele muito lá em cima, ele achou que ele tinha, porque todo mundo sempre considerou ele como o herói, né? Eu também sempre, eu até me coloco nisso, que um certo tempo eu pensei assim, depois eu parei para pensar o seguinte, falei, gente, o Sérgio Moro está cumprindo com a obrigação dele, para o que ele é pago. Como é que uma pessoa pode ser herói por estar cumprindo a lei que ele tem que fazer? Nós ficamos tão acostumados com corrupção, para a gente era uma coisa assim, tão extraordinária, né, que botar um político corrupto na cadeia, que a gente achou que ele era herói, e não era, gente, ele estava cumprindo com a obrigação dele. Então, cumprir com a lei hoje em dia é questão de você ser herói, se tornar herói porque você está cumprindo com a sua lei. Então, a população, eles viram dessa forma, e a classe política aproveitou da situação para tentar derrubar o Bolsonaro. E não colou. O que ele pegou? Foi para o Supremo Tribunal Federal, porque é a única que vai ter condição de brecar tudo que o Bolsonaro está tentando fazer, baixando lei. Deram poder demais ao Supremo Tribunal, aonde foi montado de acordo com a classe política que estava no poder, que, logicamente, o seu apadrinhado vai tentar fazer de tudo para te ajudar. E é o que a gente está vendo aí. Por isso que a nossa república não funciona. Porque é simplesmente uma função política. Foi como o Marco falou, é uma função política de todos os lados. Nós já estamos aí adiantados por tempo, né? Deixa eu falar que o Aldevan, olha, o povo brasileiro está acampado em frente ao Parlamento brasileiro, os bolsonaristas, e tem monarquista do Brasil no meio. A Adriana falou aí que o povo está saindo para a rua. Eu fiquei emocionado, fiquei super, super emocionado. E eu gostaria de estar lá em Brasília. Saiu milhares de carros em carreata. O Aldo, não tem democracia de verdade no Brasil, sim, um bando de louco. O que mais temos aqui? De Portugal. O próximo chefe da Casa Imperial Brasileira é o Cristão Rafael. O Cleito, gravador dos anos 70, não resume. O Aldevan, já está feita a nova Constituição. O Luiz Felipe já está com ela pronta. Eu não conheço, não sei se alguém conhece. Que aqui basta o Jair Bolsonaro aceitar, não é bem assim não. Os três poderes são igual. Olha, Marcos é um herói, conseguiu tirar. Oh, meu Deus do céu. A República Brasileira já não funciona mais. Bom, gente, a gente aí já está com um horário adiantado. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa rapidamente, professor? Eu quero acrescentar um pouquinho, Arlindo, a respeito aí dessa bagunça dos poderes, e eu fiz um seguinte exercício com o meu primo, que trabalha na alfândega, no Rio de Janeiro, né? Tá sofrendo. Está sofrendo. Aí ele fala assim, bom, o Bolsonaro, para muitos, é o herói, e o resto é o bandido, né? Lógico, se você for olhar o que Dom Bertan pensa, o que o Bolsonaro coloca na mesa, o conservadorismo com o direito de trabalhar, está enfiando o Brasil Império. Então ele está com a razão nesse sentido, né? Você tem o direito de rezar, de liberdade, construir a sua família e trabalhar. Isso daí se chama organização orgânica, né? Sociedade orgânica, né? Todo mundo reza, trabalha, tem família, etc. É isso que as pessoas deveriam pensar. Tem cachorrinho.
na bandeira. Aí vamos fazer o seguinte exercício mental. Vamos supor que se fosse o Lula como presidente da República, ou pior, o Haddad, que tinha ali um planejamento aí para transformar a sua casa num albergue. Então vamos supor que o Bolsonaro fosse do Supremo Tribunal Federal. Então, vão olhando todas as possibilidades do Bolsonaro ser no Supremo, do Bolsonaro ser no Congresso, de o Haddad ser presidente, o Haddad ser do Supremo Tribunal Federal, etc. Veja que não funciona em nenhuma forma. Por quê? Porque não tem ninguém para gerenciar isso. E não tem ninguém para colocar um freio nisso. Então, de uma certa forma, as pessoas falam, olha, mas o Estado está sufocando ali o governo federal e o município também tem a sua força. Você já pensou se o João Dória fosse o prefeito e o Bolsonaro fosse o governador? Teria ali, o Haddad teria que exercer ali a força dele como o chefe ali daquela região, daquela cidade. Então, veja, pessoal, as pessoas estão olhando só porque o Bolsonaro é o governo federal, o João Dória, o Witzel, é o governo estadual, aí você tem os prefeitos, né? Então, as pessoas estão vendo dessa forma, mas elas não estão vendo que o sistema não funciona. O sistema, ele bate cabeça, porque já está loteado entre os marxistas, está loteado entre a nova ordem mundial, o socialismo é liderado pela China, está liderado uma parte que está reduzindo, que é o conservadorismo com o liberalismo econômico, que era exatamente o que pregava a família imperial, e tanto que no próximo evento, parece que dia 31 de maio, está Dom Bertrand, está Eduardo Bolsonaro, está lá no Instagram do Monarquia Livre, o evento, não sei se foi, acho que o Rogério que me passou. Então, para finalizar a minha participação, eu digo que nós vamos ter que esperar que a roda gire. O que é a roda girar? Supremo Tribunal Federal, em novembro sai um ministro, não sai? O ministro lá, o Celso de Mello. O Bolsonaro vai colocar o ministro dele, vai aparelhar. Outro presidente vai aparelhar. Nós teremos a mudança também do Supremo Tribunal Federal, o presidente. Vai ser o Fachin, já não é mais o Dias Toffoli. A pessoa que quer melhorar o Brasil, você tem que ter um equilíbrio de partidos, por exemplo, a Aliança pelo Brasil, filtrar os candidatos e tentar, pelo menos, ter um equilíbrio de poderes entre os conservadores de direita, os esquerdistas, os extrema-esquerdas, enfim. Você tendo um equilíbrio de poder, se tem um diálogo, se tem uma discussão, talvez uma evolução social. Mas, infelizmente, nunca terá a perfeição de termos o poder moderador. Infelizmente, nenhum desses pares terão respeito de todos, ou pelo menos dos mais justos. Dá licença, Arlindo, desculpa. Vamos rápido aí, hein? Calma. Tem tempo ainda, vou acabar já não, o papo tá bom. O César quer falar com você, só quero fazer um detalhinho aqui. Vocês perceberam a diferença que é o STJ do STF há alguns anos? O foco é sempre agora, é o STF. Por que não entra com pedido primeiro no STJ para depois no STF? Vocês perceberam que há muita diferença entre STF e STJ? Vocês perceberam? Briga, como é que é? Bom, desculpa. Arlindo, o César quer falar um pouco também. Coloca ele, por favor. Já coloco ele. Quer acrescentar alguma coisa, Adriana, professor? Vamos lá ver o que o César quer falar. Antes vamos ouvir aí as palavras finais aí do grande professor. Agradeço aí a sua presença, professor Halley. Antes deixa eu falar um negócio aqui. O Marcão falou do casamento, né? Está lá na Constituição de 1824, né? E o herdeiro autônomo tem que casar com uma pessoa dinástica, né? É que nem o casamento, assim,
em cidadãos comuns, que nem nós, assim, né? Se a gente casa, uma pessoa tem um nível cultural e a outra tem um nível cultural bem diferente, né? Esse casamento não vai dar certo, né? Então, realmente, uma pessoa, um príncipe, né? Ele é preparado desde o berço para governar o país, né? Para ser um chefe de Estado. Agora, você imagina uma pessoa que não foi preparada, de repente está ali. Pode ser que dá certo, mas na maioria das vezes não dá certo. Quanto aos governadores, nós estamos numa federação e não uma confederação. Então, ao meu ver, os governadores não poderiam tomar essas atitudes. Professor, suas palavras finais. Então, Arlindo, só queria fazer um comentário quando você fala da questão dos casamentos, a realeza, né, a importância da família real. A família real, ela tem que ter uma estrutura que não pode ser mexida. Por quê? Como ela representa a nação, ela tem que ser o quê? Sólida, ela tem que mostrar ser o quê? Bem estruturada. Então, não vale a pena arriscar. Você mencionou uma coisa interessante, há exceções que podem dar certo, podem, mas é um risco que não vale a pena correr, né? Um desses exemplos que deu certo na história, Catarina II da Rússia, por exemplo, apesar de fazer parte da baixa nobreza, era estrangeira, considerada uma plebeia dentro da Rússia, foi a maior czarina que a Rússia teve ao longo do tempo, né? Então, há exceções, mas é uma exceção que não vale a pena correr o risco, né? E digo mais, o que a gente pode fazer para esclarecer as pessoas não é entrar muito em detalhes, mas é dar o choque de realidade que eu falei. Aproveitar cada crise da República, cada momento que seja difícil, para dar esse choque de realidade, né? As pessoas têm que entender isso uma hora. Nós estamos lançando sementes. E espero que a gente veja isso frutificar um dia, né? No mais, eu quero agradecer pela nova oportunidade de estar aqui e gostaria muito de responder perguntas também. Eu adoro um debate. Eu gostaria de ser sabatinado, né, por quem está acompanhando ou por quem está participando aqui. Eu acho muito interessante isso aí. A troca de ideias, a gente ganha conhecimento com isso também, muito, né? Então, eu gostaria de uma nova oportunidade também, se for do agrado da equipe da rádio, é claro, né? Estamos aí novamente, sempre. Opa, o senhor já está convidado. Nós vamos marcar um dia isso, vai ser o exclusivo. Marcão. Ótimo. Obrigado aí, Marcão, pelo apoio técnico e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Arlindo. Estou sempre aí à disposição dos guerreiros e lutando pela coroa brasileira. Nós não podemos deixar a pátria na mão dessa gangue. Por mais difícil que seja, nós não podemos nos render. Tem muita gente que quer desistir, esperar Maria chegar. Algumas pessoas falam, não, vamos esperar Maria chegar para resolver o caos. Eu gostaria que Maria chegasse à Terra com uma paz social e um progresso, para ela falar, puxa, como vocês fizeram as coisas sozinhas, né? Não precisar de mim para alguma coisa, como o povo brasileiro está sempre precisando do exército, né? Então nós temos que fazer a nossa parte e resolver os nossos problemas e não ficar dependendo de alguém ou de alguma instituição. Senão nós vamos voltar na mesma coisa do que está acontecendo. A ordem vem de cima para baixo e o povo segue que nem gado. Não é isso que eu quero para a nação. Eu quero a nação livre e eu quero a sociedade desenvolvendo a nação. E se a sociedade não fizer, aí o poder público assume, como diz Dom Bertrand, no princípio da subsidiariedade. Agradeço muito aí ao professor Halley. Realmente é um prazer imenso estar com Vossa Excelência e a todos aqui. Eu que agradeço. Principalmente a Adriana, que faz tempo que eu não vejo. Adoro a Adriana, e a Adriana foi uma das pioneiras do canal Monarquia Livre. Ela até entrevistou eu 2 vezes. Vocês falaram em votação, né? Eu acho muito interessante isso é uma coisa sui generis, né?
lá tem votação em praça pública. A população vai em praça pública. Ah, vocês concordam com isso? Não concorda? É um negócio muito interessante, né? Eu gostei uma democracia muito direta, né? Sabe, eu acredito muito no Brasil. Eu acredito no povo brasileiro. O brasileiro só precisa despertar. Eu trabalhei numa firma enorme, né? Tinha 25 mil funcionários. E eu trabalhei com várias nacionalidades, né? Não tem um bicho mais inteligente do que nós. Realmente é isso. O Marcão falou de Maria, né? Realmente é uma coisa que a gente tem que ter na mente isso aí, né? É uma coisa que os comunistas, né? Os positivistas não têm, que é crer em algo superior, né? Então é isso que eu falo. Deus está a brilhar o caminho que nós devemos trilhar. Brasileiro, abra o seu coração. Adriana, suas palavras finais. E quero agradecer a nossa grande musa, né? Por estar aqui. É muito importante, né? Eu sempre convido bastante pessoas, eu convido bastante confreiras, né? É muito importante a presença de vocês. Não, eu que agradeço por estar aqui. Eu fiquei um pouco afastada de questão de participar de live por causa do meu computador, né? E quebrou a tela. Eu estou aqui só com o celular. Ela ganha mal, viu? Na época do Império, o salário do professor era R$8.000. Aí a situação também é preta. Aí eu falei, agora que eu consegui acertar com o celular aqui, falei, Marco, qualquer dia nós vamos participar lá no Monarquia Livre de novo, Marcão. Agora já consegui acertar, acho que o celular vai certo. Eu que agradeço estar aqui, quero voltar a participar de novo, pode contar comigo. E é sempre bom a gente ter uma figura que saiba muita história para poder ensinar para a gente, né? Porque por mais que a gente estude, a gente lê livros, mas a gente não tem um conhecimento muito profundo. Professor Halley, muito obrigada por o senhor estar aqui, vai ser um prazer conviver com o senhor mais vezes. Eu que agradeço. E digo uma coisa, eu ainda estou estudando, viu? Estou aprendendo mais ainda. Pode ter certeza. O nosso grande mosqueteiro, um dos homens que mais trabalham nos bastidores do Brasil, né? Aí está o nosso diretor da Web Rádio Brasil Interal, Rogério Mendes. Que homem! Que homem! Escuta, pessoal, eu não vou morrer. Eu não vou morrer até lá, ainda não vamos aguentar muito, eu não vou despedir de nada. Nós vamos ter outros com a Rê, com a Adriana, com o Marcão, com o César. Eu agradeço a todos aqui, mas antes de sair daqui, eu estou pedindo, Arlindo, o César quer falar, coloca ele. Vai falar, calma. Tá bom. É uma americana, não dá para dois falar ao mesmo tempo. Você é um ditador também. O absolutista, pronto, você não é um ditador, o absolutista. Que amanhã, o César vai falar, mas amanhã nós temos uma entrevista no Questão de Ordem com o diretor artístico, produtor, o Dimas. Da outra semana tivemos com um rapaz, estudante de Direito, mas muito bom, criou uma liga lá em Alagoas, chamada Liga Constitucional. Tem que entrevistar o Marcão lá. É o Francisco. Depois nós teremos dia 21, nós teremos o Aristides, Antônio Aristides, um ativista de 32, conversei com ele vai dar muita dica, várias entrevistas, vai ser dia 21, vai ser ótimo o papo com ele, vai ser da Revolução 32, do passado, consequências futuras, porque vai ser ótimo bate-papo com ele, vai ser ótimo. Também pretendemos com ele entrevistar, mas vai ser gravado, o Coronel Ventura. Ele também está falando, é uma história viva, o Coronel Ventura. Desde coisas do tempo do Império, coisas de boca em boca foram passando, vai ser incrível, mas isso vai ser gravado, isso vai ser planejado com o senhor Antônio. Tá? Depois, Rogério, nós teremos também. Oi. Interessante seria trazer a Valdirene, hein? Escreveu o novo livro do Ipiranga. Ela está sempre com a gente lá no Facebook. Tenta entrar em contato com ela e trazê-la. Do Coronel Ventura vai ser gravado, não vou falar agora por que tem que ser gravado, não pode ser ao vivo. Tá? Mas é muito bom. Vai ter muita coisa. Vai ter um rol de entrevistas bacanas. Eu estou vendo em contato com uma entrevista também de Brasília, não vou falar agora. Vamos entrevistar o professor Hermes Neri, e agora em junho também, já está escrita a data. Nós vamos fazer uma pequena promoção aqui também no Instagram, depois vamos passar para o Facebook, pela rádio, mas além
Um beijão para todos, Deus abençoe todo mundo, e obrigado a Deus, a todos que tiveram paciência de nos aguentarem e aguentarem eu também, tá? Alindo, põe o César. Calma. O Aldevran, ele está falando aqui que o sistema parlamentarista nasceu na Inglaterra, né? Com o rei Eduardo I da Inglaterra, que fundou o sistema parlamentarista. O nosso querido Getúlio Vargas está falando que eu acredito no Papai Noel. Não só acredito no Papai Noel, como no Coelhinho da Páscoa também, viu? Na Cinderela também. Deixa eu ver aqui. O Arlindo já se casou com a Mona Lisa. O Paulo Roberto. Boa noite, Paulo. Antônio Ribeiro, onde você tirou essa informação? Eu nasceu na Península Ibérica. Acho que foi tudo, né? Vamos ver agora o nosso diretor, o nosso apoiador técnico, César Jacques. Fala, César! Opa, boa noite novamente, né? Voltando aqui, estou sem a câmera aqui para vocês, mas eu tenho que mudar minha câmera, que agora eu fiquei na frente da Adriana. Não dá, agora não dá. Não, mas eu só queria aproveitar a oportunidade aqui nesse finzinho do programa Anjo do Império para poder agradecer a Adriana Magaldi, né? A Adriana pegou a minha postagem das máscaras imperiais, né, que nós estamos confeccionando, e postou em diversos grupos, acredito que no WhatsApp também, e tá chovendo pedido, Adriana. Tem encomenda aqui, já foi hoje para Minas, já foi para São Paulo, ontem mandamos para São Paulo, amanhã já tem encomenda para Rio de Janeiro, tem encomenda para Carapicuíba, 6 máscaras imperiais para Carapicuíba, e temos aí também um pedido aí, estou aguardando a confirmação, de Rondônia, que a pessoa comprou uma camiseta do Império e comprou a máscara. Tenho que fazer a máscara do Arlindo Amaro lá, que ele já encomendou também. Então, assim, mais de 30 máscaras já vendidas aí, a maioria, 99%, o tema Império do Brasil, a bandeira nossa monarquista, né? Aí, graças a Deus, aí a gente vai monarquizando ainda mais nesse período de pandemia, né? Muitíssimo obrigado, Adriana, muito, muito obrigado mesmo, tá? Como o Rogério disse, esse mês de maio agora a gente já tem 4 entrevistas. Amanhã nós temos uma jornada grande aqui na Web Rádio, às 7h30 da noite nós vamos ter o Santo Terço rezado, né? Como sempre, de segunda a sexta, nós temos aí o terço, está passando de 30 ouvintes só na rádio, fora os ouvintes do Facebook da Web Rádio, e fora também os ouvintes do YouTube, né? Nós estamos transmitindo simultaneamente para as 3 plataformas, Facebook, YouTube e pela Web Rádio, através dos aplicativos e através também tá picoteando aí, através do site e do aplicativo da Web Rádio, né? Então, amanhã nós teremos o terço, na sequência nós teremos uma entrevista aqui que nós vamos colocar com o professor Sepúlveda, o senhor Sepúlveda vai estar fazendo uma palestra, inclusive a Adriana está convidada, o Arlindo, o Rogério, o Marcos, o professor Halley, para entrar na live amanhã, que eu estarei transmitindo com o professor, o seu Sepúlveda, né? Ele estará sendo sabatinado pelo Círculo Monárquico de Campinas, estou auxiliando lá Que hora? Amanhã, logo após o terço, terminando o terço entre 8h05 e 8h10, nós vamos ter aí a palestra com o Sepúlveda no Facebook da Web Rádio Brasil Imperial, também no YouTube e também pela rádio. Terminando, na sequência, a gente já vai bater um papo, também uma entrevista com o seu Dimas, então amanhã vai ser corrido, né? Na quarta que vem também vai ser corridíssimo, dia 13, por quê? Dia 13 nós teremos aí o web seminário promovido pelo O Saquarema, lá do nosso amigo Tiago de São José dos Campos. Eu serei o âncora, estarei comandando o programa através da transmissão pela Web Rádio, transmitindo pelo Facebook do canal, né, do Saquarema,
E o canal Monarquia Livre do nosso querido Marcos Ferrari, também acredito que foi convidado aí para fazer a transmissão pelo YouTube para a gente atingir muito mais pessoas, né? É bem provável que eu também transmita pelo canal do YouTube da Web Rádio Brasil Imperial. O canal da Web Rádio Brasil Imperial é um canal recém-criado, tem 2 inscritos, eu e o Rogério. Então a gente pede para que Adriano, o professor Harley, o Marcão, o Arlindo, o pessoal compartilhe e nos ajude aí a divulgar esse canal. Este programa, a Anjo do Império, também está sendo transmitido lá pelo nosso canal, pelo canal da Web Rádio Brasil Imperial, então tá lá a live. Então as pessoas que estão assistindo no canal do Anjo do Império no Facebook, entra lá na rádio, no canal da rádio, da Web Rádio, se inscreva, curte, compartilha, ativa o sininho para a gente também monarquizar com a Web Rádio lá. Desculpa, falei demais, eu sei, tem muita coisa que eu gostaria de falar. Parabéns, professor Harley, pela explanação, eu acompanhei o tempo todo aqui, eu só não quis entrar porque estava bonita a configuração aqui, né? Então, mas foi muito bem explanado por todos aí, tá bom? Obrigado, Arlindo, e assim que terminarmos a live aí, eu vou fazer o encerramento lá no YouTube da Web Rádio Brasil Imperial. Eu que agradeço, né? Eu queria falar também, essa semana teve o falecimento da Ana Cristina Lazati, né? Eu lembrei aí, não sei quem falou de 1932, foi o Rogério. A Ana Cristina Lazati, lá de Jundiaí, ela faleceu essa semana, né? Foi até acho que foi o Rogério que passou para mim. O Rogério é sempre o que manda as notícias quentes para nós, né? Ela tinha lá um museu da Revolução de 32, realmente é uma grande perda que nós tivemos, né? Agradeço aí a todos que tiveram. Cleito, você é uma figura que não pode faltar na nossa... Eu racho o bico com você, cara. Você é demais, cara. Eu adoro essa molecada. Essa molecada é chique demais. Agradeço aí o professor, né? É uma pessoa que eu estimo muito, né? Eu que agradeço novamente. Agradeço aí o nosso querido Marcos Ferrari, né? Ele tem nome italiano, né? Marcos Ferrari. Agradeço aí o nosso querido mosqueteiro Rogério Mendes. Agradeço também ao João, né? Não sei por que ele caiu e não voltou mais. Agradeço aí também o César Jacques, da Web Rádio Brasil Imperial. O Devan está falando que em Indaiatuba, município do estado do Pará, escuta a Rádio Web Imperial. Agradeço aí, né? Realmente prestigia a rádio, né? Tem uma programação muito boa. Tem um convênio que o César fez com a Rádio Vaticano, quer dizer, eu mesmo tenho um programa às segunda-feira, às 20 horas, o Trabuco Imperial. Eu quero fazer segunda-feira agora, um programa bomba. Agradeço também ao nosso querido Rogério Mendes, o nosso mosqueteiro. Esse é um dos homens, ele, o João Paulo Guedes, são pessoas aí que trabalham muito nos bastidores, né? Eles vão em cidades, fora outras coisas que eles conseguem, eles correm bastante atrás, né? Agradeço a todos que estiveram aí no bater-papo, né? E, professor Rádio, o senhor já está convidado, né? Um dia a gente só faz um programa aí, o senhor respondendo perguntas. Agradeço a todos. Arlindo, só para frisar, hoje é dia 6 de maio e hoje nós passamos dos 1.000 ouvintes na Web Rádio Brasil Imperial em 6 dias. Olha então, só. Em 6 dias nós já estamos com mais de 1.100 ouvintes que estão ouvindo e nós estamos tendo uma audiência muito grande nas madrugadas, depois da meia-noite, 2 horas, 4 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã e depois durante o dia nos horários religiosos que estão acontecendo, né? E nós temos um ouvinte, um rapper lá de Angola que entrou em contato conosco, pediu para nós tocarmos a música dele aqui na Web Rádio. Estou mandando, ele está fazendo uma divulgação lá na África, lá em Angola, da Web Rádio Brasil Imperial. A gente agradece aí o angolano que
que entrou em contato conosco. Então, a gente, graças a Deus, está atingindo o nosso objetivo, né, de levar a monarquia, a política, a cultura e também aí, claro, os programas religiosos, como você bem disse, da parceria com a Rádio Vaticano e com os terços aí esse mês de maio inteiro que nós estamos retransmitindo à noite, que é um patrocínio e um apoio, né, realização da Congregação Mariana Nossa Senhora do Carmo e Santo Alberto. Valeu. Eu quero dar um recado aí pro pessoal que está pedindo minha amizade. Tem algumas pessoas que estão pedindo minha amizade, mas já está lotado de amigos, né? Está com 5 mil, então não consigo adicionar. Eu vejo aqueles lá, Facebook que já não funciona mais, dá uma olhadinha lá para eu conseguir. Leandro, eu recomendo a Vossa Senhoria criar uma página Arlinda Amaro. E aí pronto, o pessoal vai entrando, a página do Arlindão. Eu nunca pensei nisso, é interessante, viu? O Cleiton está falando, ontem foi o aniversário da língua portuguesa. Eu ia falar mais alguma coisa da rádio, eu esqueci. Realmente, a rádio, o César, né? Ele tem muito carinho. Aí ele já é radialista aí há mais de 10 anos, né? Ele tem muito carinho aí com a rádio, né? Então ele se movimenta muito para estar sempre melhorando a qualidade aí da programação. Posso encerrar? Pode. Então, eu agradeço ao todo, agradeço a tudo, agradeço a todos. Um beijo no coração. Nação brasileira, o destino do nosso país está na mão de cada um de nós, hein? Solta a vinheta, o Cezão. Solta aquela do Silvio Santos, adorei. Music videos, the greatest dance hits all on one channel. Subscribe over here to Armada Music. Web Rádio Brasil Imperial. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. Na juventude, descobre que existe 2 Brasis, um do Estado brasileiro, que vive no Fausto, e outro da nação, que paga a conta escravizada desde 1889. Desde então, se empenhou a estudar e alertar as pessoas. Culminando em 2014, com o desastre total dessa república, coloca em prática o seu sonho. Daí, nasce o Anjo do Império, para resgatar o Brasil e a dignidade dos brasileiros. Oferecimento Taubaté Imperial, ajudando a resgatar a história e a cultura nacional. Prontinho, encerramos aqui o programa Anjo do Império pela